Valeu, Ronaldo. Boa noite para você, boa noite também para você que está em casa, que vai me fazer companhia no JC de hoje. Continuar muito bem informado, o jornal repleto de notícia, muito acontecimento ao longo do final de semana. A gente te atualiza de tudo a partir de agora. E o JC começa com imagens impressionantes de um acidente envolvendo um carro e a composição do VLT, o veículo leve sobre trilhos. O carro, você vai ver nas imagens, ficou completamente destruído e o mais impressionante é que o condutor escapou, mas escapou por muito pouco. Olha só as imagens. Segundo o Metrofor, o motorista tentou atravessar a via férrea em um trecho inapropriado, fora das passagens de nível. O veículo acabou se chocando com o VLT entre as estações Caucaia e Araturi. O carro, dá para ver, foi partido ao meio, estraçalhado. O motorista ficou sentado no banco, enquanto o restante do automóvel foi resumido a um monte de ferro retorcido. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista. Após a ocorrência, o VLT ficou sem circular por 20 minutos. Metrofor reforça que a travessia dos trilhos deve ser feita exclusivamente nas passagens de nível. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a passagem dos trens é sempre prioritária. Veja outros destaques da edição de hoje. Violência contra profissionais da segurança. Em 3 dias, 2 policiais foram baleados por criminosos e um vigilante teve arma e o colete roubados por um adolescente. Crianças que eram maltratadas pelos pais são resgatadas. Meninas eram agredidas até com um facão e apresentavam um quadro grave de desnutrição. Moradores da região jaguaribana são surpreendidos por tremor de terra. O fenômeno chegou a provocar rachaduras nas casas. O JC de hoje mostra ainda os preparativos para a beatificação da menina Benigna. A adolescente assassinada aos 13 anos se torna a primeira beata cearense. Tem ainda mais um episódio da série sobre mobilidade urbana. Hoje, a importância dos terminais de ônibus, tanto para o transporte quanto para a economia. Agora, no Jornal da Cidade. O fim de semana foi marcado por uma tragédia no interior do estado. Em Moraújo, pai e 2 filhos, de 8 e 11 anos, morreram em uma colisão entre 2 motos. O acidente aconteceu na zona rural do município, na CE 232. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a criança de 8 anos ainda chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu. A Polícia Militar foi acionada, assim como a perícia forense. E agora fica a cargo da polícia a investigação do caso. Um motorista possivelmente embriagado causou muita destruição na CE 265 em Quixadá. Olha só o que ele fez. O carro bateu em uma moto, derrubou os condutores, depois saiu da pista e caiu em uma vala. Nesse momento, o veículo pegou fogo e iniciou o incêndio na vegetação. O condutor fugiu, deixando toda essa confusão para trás. Os bombeiros controlaram as chamas e as vítimas foram socorridas para o hospital com ferimentos leves. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu a maior quantidade de supermaconha, o skunk, dos últimos 5 anos no estado. Fernando Benevides, boa noite. Onde é que essa droga estava escondida? Fernando Benevides daqui a pouco vem trazendo essa informação para a gente. Agora a gente fala de mais casos envolvendo resgate de animais. Uma vaca de quase 1 tonelada ficou presa em um bueiro e precisou ser resgatada pelos bombeiros. Foi em Canindé, no Sertão Central. A vaca Margarida estava prenha e acabou ficando presa no buraco com 1,5 metro de profundidade. O animal foi içado com muito cuidado. A vaca foi retirada apenas com algumas escoriações. A operação durou cerca de 2 horas. E moradores de Jaguaretama, no Vale do Jaguaribe, registraram tremor de terra hoje. Os imóveis de alguns deles apresentaram rachaduras. De acordo com o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o fenômeno teve magnitude 2,8 na escala Richter. Moradores das cidades de Solonópole e Jaguaribe também sentiram tremor. E agora é hora de falar de esporte aqui no JC. Daqui a pouco, às 8 da noite, o Fortaleza entra em campo para jogar contra o Atlético Mineiro na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro. E na coluna Camisa 8 de hoje, o destaque é a situação delicada do vovô na Série A. Daqui para frente é ganhar ou ganhar. Fala, Balacó.
Meus amigos, a situação do Ceará no Brasileirão a cada semana fica mais delicada, hein? Dessa vez a equipe foi derrotada em um jogo que não poderia nem sonhar em perder. 1-0 para o Atlético Goianiense. Justamente a equipe que se tornou hoje a grande ameaça do Ceará de entrar na zona do rebaixamento. Afinal, as duas equipes estão separadas agora apenas por um ponto. Ou seja, caso o Ceará não consiga vencer o Inter nesta quarta-feira fora de casa, o vovô corre o risco de entrar no Z4 no dia seguinte, com os jogos de Atlético e Cuiabá. Então, daqui para frente, a briga franca do Ceará para escapar da degola é com essas duas equipes e ainda com o Coritiba, que tem um ponto a mais que o Ceará. Dessas 4 equipes, 2 vão ser rebaixadas. E para não ser nenhuma delas, o Ceará só tem 2 caminhos. Um deles é vencer 3 dos 5 jogos. E o outro caminho é melancólico: torcer que seus concorrentes diretos percam todos os seus jogos na reta final. Haja secador ligado. Ainda hoje no Jornal da Cidade, começam testes para cobrança de estacionamento na área de embarque e desembarque do aeroporto. Procon reage. E ainda, crianças eram acorrentadas no quintal, são resgatadas. Meninas estavam desnutridas e sofriam maus tratos. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia, mas se não tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar, é hora de se vacinar. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Você pode tomar todos os cuidados no dia a dia. Mas se não tomar todas as vacinas contra a Covid-19, continua se arriscando. A vacina funciona. Com as 2 primeiras doses e as doses de reforço, os sintomas são mais leves, evitando internação e óbito. Procure um dos pontos de vacinação da sua cidade e tome as doses de reforço. Não é necessário agendamento. Não é hora de recuar, é hora de se vacinar. Chegou a hora! Bora viajar? Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu a maior quantidade de super maconha dos últimos 5 anos no estado. Fernando Benevides agora sim traz essa informação para a gente. Boa noite, Fernando. Onde é que essa droga estava escondida? Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que nos acompanham. A droga vinha de Belém do Pará e foi apreendida na madrugada do último domingo, no quilômetro 402 da BR-020 em Caucaia. Foram 168 quilos de skunk, que é uma maconha mais forte. 2 homens foram presos, um de 35 anos e outro de 38 anos. A ocorrência foi feita pela PRF e foi encaminhada para a Polícia Federal aqui em Fortaleza. Segundo os policiais da PRF, a droga era transportada no fundo falso de um caminhão-baú que passou por uma abordagem de fiscalização de rotina da PRF. Na ocasião, os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo e entraram em contradição quando foram responder às perguntas dos agentes federais. Neste ano, a PRF já soma aqui no Ceará 28 ocorrências criminais de tráfico. Voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, Fernando. E 2 meninas foram resgatadas pela polícia no fim de semana da situação de abandono e maus tratos em que viviam em Juazeiro do Norte, no Cariri. Os responsáveis por elas, que tinham fugido, foram localizados.
De acordo com vizinhos, as crianças eram acorrentadas no quintal de casa. As meninas de 7 e 10 anos contaram que apanhavam com cabo de vassoura e até com facão e que chegaram a ficar sem jantar por mais de um mês. Elas foram resgatadas pelo Conselho Tutelar e receberam atendimento médico, onde foi identificado um quadro de retardo no crescimento devido à desnutrição severa. As duas também apresentavam problemas de saúde bucal e distúrbio de alimentação. A mãe e o padrasto das crianças foram localizados e ouvidos pela polícia. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte acompanha o caso e que detalhes serão divulgados posteriormente para não atrapalhar as investigações. Um policial penal foi vítima de um atentado a tiros no bairro Jardim das Oliveiras. Foi na noite do último sábado. O agente de 51 anos, que teve a identidade preservada, foi atender a um chamado no portão quando foi atacado com disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido por familiares para o hospital. Os criminosos fugiram. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Em outra ação criminosa, dessa vez em Aquiraz, na região metropolitana, um policial militar da Paraíba foi baleado e teve arma roubada. Ele estava em um imóvel na prainha quando criminosos invadiram o local. O militar tentou reagir, mas foi ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU e o estado de saúde do agente também não foi divulgado. O vigilante de uma escola estadual em Fortaleza teve a arma e o colete roubados. A escola Deputado Paulino Rocha, no bairro Castelão, estava vazia. O segurança, sentado em uma cadeira, é surpreendido por um adolescente armado. Ele é obrigado a entregar o revólver e o colete para o jovem que age sozinho. Após praticar o roubo, o adolescente foge pulando a grade da escola. E foi preso no Rio de Janeiro um homem acusado de ser o responsável pelas remessas de drogas interceptadas no Cariri. Ronaldo Pereira da Silva, o alemão, de 31 anos, seria chefe de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, de armas e lavagem de dinheiro. Além do Ceará, ele também enviava drogas para outros estados do Nordeste. Na casa dele, com piscina, foram apreendidos celulares, documentos falsos e cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de um carro de luxo. A prisão aconteceu durante mais uma etapa da Operação Continuum, que foi deflagrada no último dia 25 de maio. Nas últimas semanas, a polícia interceptou remessas com mais de 200 quilos de drogas na região do Cariri. E um cantor de forró foi morto a tiros em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe, durante o fim de semana. De acordo com a polícia, Zé Lucas, de 32 anos, foi assassinado a tiros no bairro Girlândia. Os disparos atingiram a vítima na cabeça. Os suspeitos fugiram logo após o crime. O caso segue em investigação pela polícia. Natural do Piauí, o cantor é conhecido no meio artístico como Seu Zé. Tem passagens por bandas como Canários do Reino. Atualmente estava em carreira solo. E agora a gente fala sobre eleições. A corrida presidencial continua e empresários cearenses manifestaram hoje apoio ao candidato Lula do PT. Entre eles, o senador Tasso Gereissati. Empresários liderados pelo senador Tasso Gereissati reafirmaram apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, à presidência da República. Eles se reuniram na Praça do Passeio Público na tarde desta segunda-feira. Eu acho que uma das coisas que nós esperamos do governo Lula é que seja um governo de conciliação nacional. Nós não podemos continuar divididos como nós estamos. O PSDB nacional decidiu liberar os diretórios estaduais para apoiar Lula ou Bolsonaro. Aqui no Ceará, a manifestação dos empresários ocorre na semana da realização do segundo turno. De acordo com Tasso Gereissati, o PSDB precisa fazer uma reorganização interna. Segundo o senador, apesar do apoio na campanha, não existe pretensão em participar de um possível governo Lula. Não vejo como a finalidade participar de governo. É uma junção de várias pessoas, de várias tendências diferentes, em defesa da democracia. Dentre aqueles que compõem o grupo de apoiadores está Ricardo Liebmann. Um país bom é um país que cuida do seu povo, que tem um regime democrático, que cuida da sua educação, cuida da saúde, cuida do desenvolvimento econômico, cuida da cultura, cuida da ciência. No último sábado, o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão participou de uma cavalgada em Fortaleza. O evento de apoio ao presidente Jair Bolsonaro teve início na Beira-Mar e seguiu até o Centro de Eventos do Ceará. Empresários do ramo do agronegócio no estado participaram do encontro, que também contou com a presença de políticos locais.
E no Brasil, quase 1.200 pessoas denunciaram casos de assédio eleitoral só este ano, segundo o Ministério Público do Trabalho. No Ceará, foram quase 200 casos. O ato de coagir um empregado a votar em algum candidato é considerado assédio eleitoral. A mera tentativa de constranger o eleitor configura crime, segundo o artigo 301 do Código Eleitoral. O Ministério Público do Trabalho, no Ceará, junto com outros órgãos públicos, está combatendo a prática no estado. A partir dessas denúncias, nós conseguimos colher informações, investigar e constatar da irregularidade, nós aplicamos aquelas condutas, seja através de um termo de ajuste de conduta ou através de uma ação civil pública, uma medida para que a empresa corrija as suas irregularidades ali, caso constatadas no procedimento. De acordo com os dados do Ministério Público do Trabalho, foram registradas 198 denúncias de assédio eleitoral no Nordeste até amanhã desta segunda-feira, dia 24. Dentre elas, 19 ocorreram no Ceará, contra 17 diferentes empresas. Em todo o Brasil, já são 1.195 denúncias contra 968 empresas. Segundo a procuradora do Trabalho, Ana Valéria Targino, o medo de denunciar ainda é um obstáculo para a atuação do órgão. Apesar do número crescente em relação às denúncias que a gente vem recebendo, a gente entende que há uma subnotificação muito grande. Isso vem também ligado muito ao medo do próprio trabalhador, também ligado ao trabalhador, que ele tem medo, de receio de fazer essas denúncias e aí ele ser intimidado ou ser demitido por conta da relação de emprego. Essas denúncias a gente também relata, e é bom destacar que elas podem ser sigilosas e anônimas, justamente para garantir o sigilo das informações para que esse trabalhador se sinta mais à vontade em fazer essas denúncias junto ao site do Ministério Público do Trabalho. Em instantes, mais um episódio da série sobre mobilidade urbana. Hoje nós vamos falar sobre os terminais de ônibus, importantes para o transporte e também para a economia. E ainda, cobrança polêmica. Após a instalação de cancelas, o aeroporto começa a fase de testes para o pagamento de estacionamento em área de embarque e desembarque. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia, entrevista e, claro, muito jogo. Ed Games, todo sábado, a partir de 1h30 da tarde. Aqui, na TV Cidade. O Grupo Cidade tá em todas as plataformas, tá em todo lugar. Tá na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. Chegou a hora! Bora viajar? Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixa de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. O seu sábado tá pra jogo na TV Cidade. A partir de 1h30 da tarde, eu levo você pra dentro do universo dos games. Com um programa cheio de curiosidades, nostalgia. Os terminais urbanos que facilitam a vida de quem precisa se deslocar de um ponto para outro na capital. Mas eles vão além disso. Para uma boa parte da população, são fonte de renda, a garantia de orçamento familiar e até uma boa terapia.
É o que você confere em mais uma reportagem especial sobre mobilidade urbana, aqui no Jornal da Cidade. Move. Mobilidade urbana na cidade. Os terminais de Fortaleza são locais de grande circulação. Por dia, passam por eles cerca de 600 mil pessoas. E o terminal do Papicu é o mais movimentado aqui da capital. Além deles cumprirem a função de integrar linhas de ônibus, eles também cumprem um papel importante para o fortalecimento da economia local. Isso é um grande chamariz, né? Você ter 600 mil pessoas passando ali pelo comércio. Então, por isso, os comerciantes também veem isso como uma grande oportunidade de empreendimento. Ao todo, Fortaleza conta com 7 terminais fechados. E em todos eles, há pontos comerciais alugados que oferecem uma variedade de produtos e serviços. Nós temos trabalhado intensamente aí com o mix de atividade desses comércios para diversificar ao máximo, não apenas com lanchonetes, mas como serviços também, lotéricas, serviços bancários, clínicas, né? Temos aqui no Papicu, por exemplo, uma clínica odontológica, lá no terminal do Siqueira, já temos uma clínica de exames também, tudo isso para poder facilitar mais aí a vida do usuário no transporte público. A Maria nem pensava em comprar nada, mas aproveitou para dar uma olhadinha nas lojas dentro do terminal e lembrou que precisava comprar um presente. A pessoa que eu vou presentear estava precisando, aí eu resolvi comprar logo. Bom para os comerciantes que atuam nesses locais. Os produtos acabam ganhando mais visibilidade. A facilidade é mais rápido, né? Às vezes a pessoa descer para ir comprar em outro canto e aqui já é tipo juntando útil ao agradável. A pessoa já vem, já compra e vai-se embora e vai para casa. Do que descer em outro canto, pegar outro ônibus, sendo que aqui tem um acesso mais rápido. Além dos boxes fixos, há também as feiras. Nessa, organizada pela Prefeitura desde 2014, a busca é pela valorização de artesãos locais. E os resultados vêm sendo positivos. Há feirinhas nos todos os terminais de ônibus da nossa cidade, né? Movimentando desde 2014 em torno de 7,2 milhões. Então é muita coisa, né? Tem pessoas que sobrevivem dessas feiras, né? Que é o espaço de trabalho, que é onde elas divulgam, interagem, vendem, comercializam. Então, assim, é um espaço que vem apoiando e fazendo crescer, né, a economia da nossa cidade. Foi em meio à pandemia que a Elane resolveu apostar mais nas vendas de seus produtos. Eu comecei a fazer chinela personalizada. Desse ano para cá, comecei com as pulseiras, né? Pano de prato, colar, socorro de óculos. Aí tem os colar de banhado também. Gigolé também, que eu aprendi muito pela internet. E a gente vai aprendendo também com as companheiras, que cada dia é uma novidade. Ela é uma das feirantes cadastradas na Secretaria do Desenvolvimento Econômico e este mês está expondo seus produtos na feira montada no terminal do Papicu. Graças a Deus tem, assim, abrindo uma luz muito boa, sabe? Você conhece várias pessoas ficam encantadas com o seu trabalho, isso é gratificante. A artesã Iraci aprendeu a arte do crochê ainda criança, mas só depois de mais de 30 anos que ela tomou coragem de largar o emprego com carteira assinada para investir no seu talento. Hoje ela colhe os bons frutos. Para mim é muito gratificante, sabe? Muito bom, muito orgulho de ser artesã, sabe? De ter a capacidade que eu tenho e tenho orgulho das outras minhas colegas que são também e da arte em si, que é artesã, que sempre foi minha paixão. Se uma palavra pode resumir o comércio que existe no entorno do transporte público de Fortaleza, essa palavra seria oportunidade. O empreendedor, ele busca sempre essas oportunidades, né? Ele vende, por exemplo, o celular, a bateria do celular, a capinha do celular, o lanche, a água, né? Numa cidade tão quente como a nossa, né? A hidratação se faz necessário.
E é justamente nessa transição, casa, trabalho, trabalho, escola, escola, casa, que eles oportunizam, né, a venda dessa diversidade de produtos. MOVE – Mobilidade Urbana na Cidade. Apoio AMC – Proteger vidas, esse é o caminho. E começou hoje o período de testes para o acesso ao meio-fio do aeroporto de Fortaleza. Fernando, essa é a novidade, aquela que prevê a cobrança se o usuário passar mais de 10 minutos naquela área ali de acesso ao check-in, ao embarque, ao desembarque, que é onde você está aí agora, não é isso? Olá, Alexandre. É essa sim, mas como você falou, esse é só um período de testes. Por enquanto não há cobrança por parte da Fraport, que é a empresa que administra o aeroporto, mesmo que o usuário ultrapasse os 10 minutos de espera. Por enquanto, o motorista deve retirar o ticket na cancela de entrada, mas não há necessidade de validação ou pagamento. O mesmo ticket deve ser usado na cancela de saída. Vale ressaltar que, passado o período de testes, começará a haver cobranças para quem ultrapassar 10 minutos de espera no meio-fio. Vamos ouvir agora o que diz a diretora de comunicação e marketing da Fraport, a Nathalie Valese. O motorista que for acessar os pisos de check-in e desembarque, ele vai passar pelas cancelas de entrada, vai retirar um ticket, se dirigir ao meio-fio, parar, efetuar o desembarque ou o embarque do passageiro e seguir para a cancela de saída. É muito importante saber que ele vai utilizar na cancela de saída o mesmo ticket que ele pegou na cancela de entrada e que neste período de testes não será gerada nenhuma cobrança, nem mesmo para aqueles motoristas que excederem o tempo de permanência de 10 minutos. O Procon de Fortaleza entende a cobrança como abusiva e se manifestou sobre o assunto. Vamos ouvir o que disse a diretora do órgão, Eneilândia Rabelo. Caso essa cobrança venha a acontecer, o Procon entende que essa prática é considerada abusiva porque exige do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Por isso que o Procon, diante dessa situação, entrou com um processo na Justiça que está em trâmite, né? Abrimos aí uma ação civil pública e estamos aguardando o Poder Judiciário fazer o julgamento desse processo. A gente segue aguardando essa polêmica e acompanhando, né? E nesse momento o Crato celebra a beatificação da menina Benigna. A cerimônia segue desde a tarde de hoje, mas os fiéis chegaram bem antes. Era amanhã desta segunda-feira quando Solange e Wilna chegaram ao Parque de Exposições. Elas foram as primeiras e ficaram o dia todo embaixo do sol escaldante. A missa só começa às 5 horas da tarde. A senhora chegou que horas? 9h50 da manhã, para pegar o melhor lugar. Um evento desse, eu gosto sempre de ficar nos primeiros lugares, gosto de antes rezar meus textos. Mesmo enfrentando esse sol, trouxe água, trouxe lanche, sombrinha, leque e vou ficar até a hora, se Deus quiser. Mais de 10 mil pessoas participam da celebração que começou no final da tarde. São devotos de todo o interior cearense e até de outros estados. Participava da Santa Missa e das atividades da paróquia. A programação do dia histórico começou com uma entrevista coletiva. Participaram do momento padres da Diocese de Crato, o bispo Dom Magnus Henrique e o cardeal arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, representando o Papa Francisco. A primeira beata cearense se tornou o símbolo de resistência após ter sido assassinada durante uma tentativa de estupro quando tinha 13 anos de idade. Termos uma tão jovem menina nos altares e podemos invocá-la é para todos nós uma grande alegria. E eu também, como enviado do Santo Padre para presidir a celebração, naturalmente, para mim é uma honra, eu sou muito agradecido de poder estar aqui e participar desse momento de alegria da Diocese do Crato e também do estado do Ceará. Com a beatificação, a imagem de Benigna pode ser exposta nos altares e venerada em igrejas de todo o Brasil. Agora,
O próximo passo é o processo de canonização. A Diocese abre agora o processo de canonização com acompanhamento de toda a documentação que é preciso e, sobretudo, à espera de um milagre que seja realmente acompanhado por uma equipe médica para que possamos enviar este milagre com toda a documentação para Roma e de lá receberemos a aprovação daquele milagre ou não. O Jornal da Cidade fica por aqui. Agora você fica com o Jornal da Record. Depois tem Reis e Amor Sem Igual. Excelente noite para você e até amanhã.